Olá, amigos. Olá, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos. Amém? Hoje nós estamos querendo fazer um vídeo assim um pouco diferente. A gente está querendo trazer um pouco da minha congregação, da congregação que eu participo para dentro do nosso vídeo. Ou seja, trazer a mesa do Cordeiro, da qual nós participamos, um pouquinho para dentro do nosso vídeo. Para isso, eu vou emular uma pergunta ao espírito de um irmão da nossa sala. Claro que ele já respondeu essa pergunta por esses dias, mas o tema tem a ver com o último vídeo que nós fizemos. Então, isso corrobora acerca da morte física, né? Então, eu vou fazer essa pergunta para o nosso irmão Marcos, o irmão Marcos Cristo. Irmão Marcos, o que o senhor pode dizer espiritualmente acerca da morte? O que o Espírito lhe diz acerca da morte física? Difícil mesmo, né, Wilson? É verdade, eu estava aqui meditando, os irmãos falando de Cristo aí, né? Mas é um tema que estou vendo bastante aqui, mas não achei ainda, acho que uma alavanca aqui, né? Mas podemos dizer, primeiro discutir o conceito aí de morte, né? O que é morte? O que é uma pessoa morta, né? Uma pessoa morta é uma pessoa que não ouve, né? Não ouvir, aí está morto, né? Mas o que ouve está vivo. Ouve, aí ele vive. Se ele não ouvir, ele não vai viver, né? O povo de Israel, né, irmãos, estavam mortos, né? Porque eles se tornaram negligentes para ouvir, né? Se fizeram negligentes para ouvir. Então essa carta aos Hebreus está falando diretamente com os judeus, né? Os hebreus, judeus, né? E eles se tornaram negligentes, né? Pessoas que se fizeram negligentes para ouvir. É interessante, né? Então, quando é que Adão morreu? Quando ele deixou de ouvir, né? Quando ele deixou de ouvir, comer da árvore da vida, é ouvir a palavra de Deus, tá? A palavra de Cristo, o destino, tudo. Porque a palavra é o elemento que constrói, né? A palavra é o elemento que é a comida. A palavra é vida, né? A palavra é tudo, né? Então, deixar de ouvir é deixar de experimentar, de comer a palavra, né? Ouvir significa prestar atenção, né? O seguinte, foi isso como o Rodolfo estava disciplinando hoje, pelo Espírito, o fato das pessoas não darem a devida atenção para uma tão grande salvação, né? Então, em primeiro lugar, irmãos, podemos dizer que a vida é maior do que a morte. Quem está na vida, a morte não tem poder sobre ele, né? Então, por exemplo, perguntar, Deus vai morrer, né, um dia? Não, porque ele é a vida, né? Ele é a vida. Todo aquele que está na vida, né, está na vida de Deus, né? Então é impossível, né? É impossível que Deus morra, né? É impossível que Deus minta, né? Então a promessa dessa salvação, né? Essa promessa da salvação foi feita por Deus, né? Com juramento, né? É isso que Paulo fala aos Hebreus, né?
que é a promessa com juramentos. Quando o Senhor Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele está dizendo que eram pessoas que não ouviam a palavra de Deus, fizeram negligentes para ouvir. Então, primeiro ponto, quanto é que Adão morreu? Adão morreu quando ele deixou de ouvir, né? Deixou de ouvir. Então, morrer significa cortar o relacionamento. Então, quando o homem morre fisicamente, ele corta o relacionamento no mundo dos viventes naturais, né? É corte de relacionamento, né? Então, irmãos, a salvação que Deus preparou é ser Cristo. Olha que interessante, né? Adão perdeu, né, a sua salvação, né? Por quê? Salvação é estar num lugar seguro, né? E executando o destino pelo qual ele está proposto. Isto é, se Adão ficasse no jardim do Éden, ele estaria vivo, né, para o propósito a qual Deus o criou. O fato dele não ouvir a palavra de Deus, não comer da árvore da vida, preferir comer da ciência do bem e do mal, que é o autoconhecimento, né, pelo exame das coisas, pela troca de ideia de homem com homem, ele deixou de participar da vida de Deus, né? Então, a morte é exatamente isso, foi uma separação, né, da vida de Deus, que todo dia estava presente no jardim do Éden, conversando com o homem. Ele falava com o homem e o homem crescia no entendimento. Então é através da palavra que nós crescemos. Nós estamos aqui conversando, irmãos, pelo Espírito, e os irmãos estão crescendo para a salvação. O que quer dizer então a salvação? A salvação é a proposta de Deus para o homem, né? No caso, nós que éramos homens naturais e que já nascemos aqui nesse mundo e já nascemos mortos, né? Por que mortos? Porque nós não conhecemos a palavra. Quando nós aprendemos a palavra e passamos a ter relacionamento, então nós vamos ser salvos da condição de ser homem para ser Cristo. Entendeu? A salvação é uma proposta, né, de uma natureza para outra natureza, uma proposta de uma nova natureza. Então, quando eu falo, o Rodolfo foi salvo. Salvo do quê? Da natureza humana para a natureza divina, né? Essa é a salvação. Adão morreu. Por quê? Porque ele saiu da natureza de Cristo, que era o propósito de Deus para ele, e voltou para a natureza humana. Caiu, né? Ele caiu, ele saiu do jardim de Deus. O jardim é o conselho, né? Então ele saiu daquela boa caminhada e voltou a ser homem natural, né? E sendo homem natural, ele perdeu o vínculo espiritual. Então ele perdeu a comunicação do espírito, cortou o espírito, entende isso? Não é que o homem ficou sem espírito, mas Deus cortou a comunicação. O homem ficou sem conhecimento da palavra. Ele ficou com seu autoconhecimento, né? Então ele ficou nessa condição, né? Então, irmãos, salvação é exatamente passar de uma natureza para outra natureza. A salvação que Deus nos propôs é ser Cristo. Então, quem é Cristo está salvo, né? Segundo o que ele prometeu a Abraão e fez promessa com juramento, né? Aqui a dura que Paulo está dando para os irmãos, né, para o povo de Israel, que é os judeus especificamente, né, é dizendo que eles se fizeram negligentes para ouvir, né? E por que eles eram negligentes para ouvir, né? Porque eles não prestavam a atenção devida. Eles deveriam ser mestre, né?
mas não eram. Paulo tinha que ensinar para ele novamente as coisas, né? Eles deviam conhecer as coisas do Espírito, conhecia e ficava no rudimento da palavra de Deus. É igual a religiosidade nos nossos dias. Eles não querem ouvir a palavra de Deus, né? Se fazem negligente aquilo que estamos falando. Então eles permanecem no rudimento, né, da palavra de Deus. Interessante, né? E então esse rudimento, né, é na verdade um leitinho, né, um pequeno mantimento, mas que não leva à maturidade, que não leva à vida, né? Então, o sentido de morte aqui é que vai ficar uma criança, né? E não vai se tornar adulto, não vai saber qual é o seu destino, não sabe qual é o seu futuro, não conhece a sua chamada, né? E eles não podem comer um alimento sólido, né? Que é para os perfeitos, né? Porque os exercícios dos sentidos dele, né, irmãos, do bem e do mal, né, não foram aperfeiçoados. Entende isso? Então, o que Paulo está aqui ensinando a eles, dizendo para eles, tem que deixar de ser desses rudimentos, né, de ficar discutindo, né, os fundamentos de que a obra de Deus não foi feita, que nós temos que fazer obras, né, e essas obras que vai nos mostrar que nós temos fé em Deus, e na verdade são obras mortas porque Deus fez o que tinha que fazer, né? Doutrina dos batismos, imposição de mão, ressurreição de morte, juízo eterno, todos esses princípios de entendimento, né, eles não conseguem sair desses entendimentos e chegar no entendimento sólido, né? Sólido. E Paulo falou, não, eu vou falar desses rudimentos para vocês, né? Assim que Deus me permitir, para que vocês sejam realmente iluminados e alcancem o dom celestial, né? Para se tornar participante do Espírito Santo. Então, irmãos, uma vez que nós temos o Espírito Santo, né? O que é ter o Espírito Santo, né? Ter o Espírito Santo é o perdão, né, irmãos? Uma vez que nós recebemos o perdão de Deus, o nosso espírito se torna santo, né? Por quê? Porque nós provamos a boa palavra de Deus, né? Provamos e a ouvimos e a conhecemos, né? E temos consciência agora purificada. Já não temos a consciência, né, contaminada. Então, é como uma árvore, né? Tem a árvore que vai ser cortada e a árvore que vai dar fruto para Deus. A árvore que vai dar fruto para Deus é que se torna Cristo, né? A que não se torna Cristo continua sendo homem mesmo. Continua sendo homem natural. Continua sendo criatura natural, né? Então aquele que se tornou Cristo, né, agora não pode mais se suicidar. Não existe essa possibilidade, né, irmãos? Não existe. Por quê? Por quê, né? Porque Cristo, no tempo da sua fraqueza, né, irmãos? Quando ele foi fraco, que estava aqui na terra, ele aprendeu, né, com a fraqueza, a submissão, né? Ele aprendeu com a fraqueza, né, a vida eterna, né? Por quê? Porque ele chorou lágrimas de sangue, né? E lá no Getsemane, né, ele sabia né, da possibilidade de morrer na cruz, sim. Mas, por outro lado, né, ele venceu porque maior foi a fé dele de que Deus, né, o poderia trazer da morte, né? Isto é, que a morte não era maior do que a vida. Então ele ficou firme nisso, né?
ele estava firme nisto, né? Mas por outro lado era uma fraqueza, porque ele dependia de Deus, né? Dependia de Deus. Então uma pessoa que se suicida é uma pessoa que não depende de Deus, né? Ela quer se tornar auto-independente, né? Porque eu não pedi para viver, né? Foi Ele que deu a vida, né? A vida foi Ele que deu para que nós a vivamos, né? Portanto, a vida é dele, vem dele, né? Então, a vida de Cristo é a nossa salvação. Então, Cristo é a nossa salvação, né? Então, uma vez salvo, uma vez Cristo, será Cristo para sempre. Então, Cristo se tornou para sempre sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? O que quer dizer isso, né? Quer dizer que aquele que fez promessa com juramento, né, de que o conselho dele não podia mudar, e que ele disse que seríamos herdeiros da promessa, ele fez essa promessa, né, irmãos? Ele fez e interpôs ela com ação e juramento, né, de tal maneira que é impossível, né, isso ser revogado, né? Como o presidente, quando é eleito, põe a mão na Bíblia lá e faz juramento, né? É um juramento nacional e proclamado, né? Então não pode mentir que não fez um juramento e que não disse isso, que não disse aquilo, né? Que não se comprometeu, né? Então, como Deus se comprometeu, né? E com o juramento ele se interpôs, sendo ele, tornando o verbo em carne, né? Então, fazendo isso, a esperança que ele fez e estabeleceu como proposta para nós, ela é muito firme, né? Ela é muito firme e atravessa a realidade, né? A circunstância da vida, chegando na realidade da vida, né? Então, na prática, irmãos, quem vive na circunstância, né, como nós também, em parte, vivemos, né, a circunstância é a morte, a circunstância não é a vida, porque toda circunstância acaba, né, mas a vida permanece para sempre. Então, quem está aqui no mundo, vivendo no mundo, né, não está vivendo a vida, né? Ele está vivendo uma vida que não é permanente, então não é a vida. Então ele está na morte, né? Então estar em Cristo significa isso, né? Então morrer, irmãos, a morte é mais para aquilo que o irmão Rodolfo disse também, como os irmãos falaram bem, né? É a negligência para ouvir. Isso que mata. O que mata é a negligência para ouvir. E o que é que eles perdem? A vida. O que é a vida? A vida é Cristo. Ora, se eles não são Cristo, não alcançaram esse dom que é dado pelo Espírito, né, irmãos? E mediante o perdão, que é uma consciência purificada, né? Se não alcançou isso, então permanece na morte, né? Então a morte é um desligamento, né? É o desligamento que aconteceu no Jardim do Éden e o homem passou, né, a viver a circunstância, não a realidade da vida. Então ele fica na circunstância, na circunstância. Então a circunstância parece que ela nunca vai acabar, né? Mesmo que a pessoa acha que se suicidando acaba tudo, toda circunstância se acaba, mas não é verdade. Não é verdade, né? Porque ele fala que é o inferno, né? Depois ele fala que é um lago de fogo. E depois ele fala que a morte também faz parte do lago de fogo. Tanto a morte como o inferno, os dois são lançados no lago de fogo. Os anjos e todos que com eles adoraram a besta também são lançados no lago de fogo. Então o lago de fogo é uma consciência ardida, né? Uma consciência que arde em fogo, né? E não pode ser aplacada, né?
São coisas da consciência também, né? Então a morte mesmo, de verdade, irmãos, a morte já morreu. Isso que é um negócio, não sei se dá, o que me passou no espírito é isso, eu não sei se os irmãos conseguem. Essencialmente, ela estava preparada para se tornar realidade, para que a morte não se tornasse uma realidade na vida dele. Então foi expulso do Jardim do Éden, por quê? Para que a morte não se tornasse uma realidade. Vida carnal e não é. Ele realmente nos interpôs exatamente com o propósito de morrer a nossa morte. Ok, irmãos? Então, a morte já morreu, porque Cristo morreu a nossa morte. Será que dá para entender isso, irmãos? Que a morte já morreu? A morte já morreu e a morte não é mais realidade. Então, o inferno é a circunstância da possibilidade da morte. O lago de fogo, né? O lago de fogo é uma consciência ardida da morte, né? Mas a morte mesmo em si, como realidade, ela não existe mais. Ela acabou, porque Cristo morreu a nossa morte. Ninguém morreu a morte de verdade. Quem morreu foi o Senhor Jesus, que se tornou o Cristo, porque ninguém ressuscitou, irmãos. Toda a ressurreição que houve no Velho Testamento, é interessante notar que essas pessoas morreram outra vez, né? Depois que ressuscitaram, morreram, né? O único que não morreu, que a gente se lembra, né? Aliás, de dois personagens, que foi Elias, né? E aquele do Gênesis, né? Que agora me fugiu o nome. São os dois personagens que são figuras. Enoque, irmão. Figuras, Moisés também, figuras da vida eterna, né? De Cristo, né? Alguém queria procurar o corpo de Moisés, o diabo queria pegar o corpo de Moisés para fazer do corpo de Moisés uma idolatria, né? A idolatria da morte, né? Mas ele não achou o corpo de Moisés, e Elias foi arrebatado para não ver a morte, também é uma figura, né? Mas finalmente o Cristo morreu. Então ninguém morreu como o Cristo morreu. Não sei se eu estou falando uma loucura aqui, mas o que eu quero dizer para os irmãos que o único que morreu foi Cristo. O único que morreu a morte que estava proposta, que poderia se tornar uma realidade, Deus assumiu ela por meio de Cristo. Então, quem morreu mesmo não foi o homem, foi Deus. Entende isso, irmãos? O pecado do homem levou ele à circunstância potencial mesmo, ele ia morrer, né? Ele ia morrer. Mas falando, não, morreu um monte de gente, morreu. Mas ninguém morreu. A física não era uma realidade, ela é uma circunstância. Então Cristo veio e morreu a morte de verdade. O que é a morte de verdade, irmãos? A morte de verdade é uma possibilidade, sempre, né? Sempre ao homem existe uma oportunidade. É interessante isso. Até depois, quando Cristo está reinando sobre os céus e a terra, ainda existe a possibilidade. Então, a morte, ela é uma possibilidade, né? Que se tornou impossibilidade porque Cristo morreu a nossa morte. Então ela sempre será uma circunstância, né? Que apavora a pessoa, né? Mas que Cristo é o Salvador de todo mundo. Senão ele não seria o Salvador. Ele é o Salvador de tudo e de todos, né? Então a morte, irmão, já morreu. É isso que eu quero dizer para os irmãos. A morte já morreu, e antes que o homem morresse a verdadeira morte, né, Cristo veio e morreu. Então quando Cristo diz, Deus meu, por que me desamparaste? Aí a morte. Entendeu, irmãos? Olha, como Paulo diz para os homens lá atrás, né, irmãos?
Ele disse, por meio dele nós existimos e nos movemos, né? E temos consciência. Né? Então, irmãos, a morte física não tira a consciência do homem, não tira os sentidos do homem, porque Deus não é Deus de morto. Deus veio e salvou todos os homens da morte. Então, qualquer homem que morre fisicamente, na verdade, ele não morre. Porque se ele vai se comparecer diante de Deus, né? Por isso que fala em Apocalipse que os mortos serão julgados. Mas esses mortos, ele está falando de morto fisicamente, entendeu? Isso é, de morto no sentido de que vai ter um julgamento de vida. Então, o que eu queria dizer para os irmãos do Espírito é que a morte já morreu. Cristo morreu a verdadeira morte. 3 dias, né, ele ficou na morte. Depois de 3 dias, a vida o trouxe de volta. Olha só, não. Depois de 3 dias, a vida trouxe ele de volta da morte. E ele foi na morte. E ele foi capaz de trazer ele. A gente poderia dizer que Deus, que coisa terrível, né? Não pôde reter a vida. E ela teve que abrir mão, né, para a vida, absorvido pela vida. Né? Esse absorvido pela vida, né, quando o mortal for absorvido pela imortalidade, mas o mortal de achar e de ter um risco que todo homem, a própria religião coloca no homem, né? Olha, se você não fizer alguma coisa, você corre a possibilidade de Deus te esquecer, né? E de cortar o fio da tua existência e você não... Então Deus chama a existência aquilo que não existe, né? Então se a morte existe, a morte não existe mais, né? Porque a vida ela se manifestou, né? Ela manifestou-se como se disse. Então a vida se manifestou de algo que não se existia. O que é que não existe mais? A morte. Porque Cristo ressuscitou. Se não ressuscitasse, era vã a nossa fé e a morte seria uma realidade. Então a morte já morreu. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Já morreu. A morte já morreu. A morte já morreu. Muito interessante isso, irmão Marcos. Está havendo muito corte aqui no procedimento do vídeo. O Facebook está uma porcaria e o sinal também, né? Então a gente tem que realmente cortar um pouquinho aqui. Eu não gostaria disso, mas infelizmente não deu para... Ainda faltavam uns 3 a 4 minutinhos do irmão falando e eu tive que cortar aqui. Mas uma coisa fica clara e evidente para todos. A morte, ela não é uma realidade para o homem, como eu já havia falado anteriormente. A morte, ela é uma circunstância da vida. Ou seja, nós recebemos essa vida corpórea. A nossa vida é espiritual. Percebam, a gente tem uma vida espiritual e essa vida está relacionada com a vida de Cristo, né? Porque era assim que acontecia no paraíso. O homem perdeu foi sua comunicação. Então o que a gente está fazendo agora é a questão do filho pródigo. Nós estamos voltando para o Éden. Mas como é que se volta ao Éden? Voltando a ter Cristo em nós, tabernaculando com ele, ou seja, tendo ele fora para falar conosco através da boca dos irmãos e tendo ele dentro de nós como Espírito Santo de Deus, porque nós herdamos isso quando viemos lá do alto. Isso eu falei no vídeo anterior. Então as pessoas têm que atentar para isso, que a vida não é isso que parece. O que parece é visto com olhos naturais, mas não é visto com os olhos espirituais. Então os irmãos têm uma visão deformada daquilo que é vida.
daquilo que é morte, daquilo que é ressurreição, daquilo que é vida eterna. Tá certo? Foi o que eu queria deixar registrado para os irmãos, vindo da mesa do Cordeiro, onde a comida é muito profunda. Eu só quis partilhar isso com os irmãos, para que os irmãos vejam que não é eu vou usar uma expressão corriqueira aqui no Rio, não é uma espiroquetice, entendeu? Não é uma maluquice, não é uma elucubração, não, isso é uma coisa seríssima. Isso vem do profundo de cada um de nós. Isso vem do mais profundo do nosso espírito, para compartilhar com os irmãos numa mesa do Cordeiro onde todos são espirituais. Aqui eu estou falando para pessoas espirituais e também para pessoas naturais. Talvez os naturais não compreendam isso, mas já é hora de começar a abrir o leque das coisas escondidas. Tem que deixar às claras as coisas de Cristo. Cristo não quer mais nada escondido que não seja revelado. Chega, porque ele durante muito tempo ele manteve a Escritura tudo escondidinho. Por quê? Porque se ele deixasse isso às claras, os homens sábios desse mundo, sábios com os mais diversos interesses, né? Humanos, não divinos, eles iam simplesmente apagar a Escritura e botar aquilo que bem entendessem, percebe? Ninguém está preocupado com a maldição que vem da Bíblia. Ninguém está preocupado com isso não, irmãos. As pessoas não estão preocupadas com maldição, não. Eles estão preocupados em fazer para si próprios as suas benesses. Essa é a atitude do homem mau, que habita dentro de nós. Ele não é melhor nem pior do que nós, não, irmão. Não fica achando que ele é mau e que você é bonzinho. Não, não é não. O homem mau, a gente tem que conviver com ele, porque essa é a parte da árvore do bem e do mal que existe dentro de nós. A gente tem que entender isso. Se a gente não entender que a árvore do mal existe de nós e que essa possibilidade só haveria se a gente estivesse em contato com o divino o tempo todo, ou seja, no paraíso, comendo da árvore da vida, aí não haveria problema de ter o bem e o mal, porque quem conviveria com o bem e com o mal seria o próprio Criador. Mas aqui não, aqui isso foi destinado a nós por querermos andar a sós, por querermos ouvir o conselho dos homens, o conselho dos ímpios. Esse é o sentido de conselho de ímpio. O ímpio é o próprio homem. O homem é através da sua impiedade. Isso é ímpio. Nós não somos ímpios? Claro que somos. Nós somos santos por um lado e somos ímpios por outro. Esse é o entendimento da graça. Se você não entender isso, você não entende a si próprio. Você precisa se conhecer a si mesmo. E o homem é um ser duplo, é um ser dual. Vários irmãos têm falado. Outro dia eu vi uma pérola maravilhosa do irmão Alessandro dos Santos no Facebook, que ele falava da dualidade do homem. Quer dizer, são pessoas que têm perfeita consciência daquilo que são. E isso é maravilhoso, porque nós temos que ter consciência do que somos, e a maioria de nós não sabe disso. A maioria de nós sabe que o papai e a mamãe fizeram a gente, que a gente nasceu no hospital e que a gente está aqui, cresceu ouvindo a palavra dos homens e por isso não conhecemos a Deus. Essa que é a realidade. A gente vai para a religião e toma leitinho do verdadeiro conhecimento de Cristo. A gente não é contra o religioso, a gente não é contra o sacerdote, de modo algum. Eles são irmãos como nós. Mas para ter o entendimento profundo do que é o Espírito de Cristo, é preciso estar em Cristo. E a maioria na religião não está. Essa é que é a realidade. A gente tem que dizer a verdade. A gente não pode enganar vocês. Então, é preciso mergulhar no Espírito. E isso não é difícil, eu já expliquei. É preciso, primeiro, crer que toda dívida que o homem tinha para com Deus foi paga pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo. Ele veio para pagar. Exigia-se uma morte, e a morte foi feita. E a morte, o irmão Marcos explicou como aconteceu. Quer dizer, ele deixou de ouvir a palavra de Deus por 3 dias. Essa é a morte para o homem. Se o homem ficar sem ouvir a palavra de Deus, ele é um homem morto. Essa é a realidade do Espírito. Eu vou só até aí, porque foi assim que disse o Senhor ao meu coração. E é assim que eu deixo para os irmãos. Mas nós estamos sempre dispostos e abertos a que os irmãos compartilhem isso conosco. Nós estamos através do aplicativo gratuito chamado Zelo.
num canal de nome Simplesmente Reunidos Tudo Junto, onde lá nós congregamos em espírito, não de corpo presente, em espírito. É muito mais fácil para nós congregarmos, porque toda vez que a gente põe um relacionamento na casa das pessoas, cria uma série de dificuldades para cada um de nós. Os problemas pessoais interferem sobremaneira. E assim, no modo espiritual, isso se torna muito mais fácil e muito mais leve, e cada um com seus problemas. A hora que o irmão não puder entrar, ele não entra no canal. Na hora que o irmão não puder falar, ele não fala no canal. Mas todos são ouvidos e todos participam falando, porque é falando que o Cristo se expressa. Não é mudo, só ouvindo, não. A fé vem pelo ouvir, mas uma vez que chegou a Cristo, você tem que falar, amado. Não tem que ficar mudo, não. O que o Paulo disse, o que Pedro disse, o que João disse. Gente, o que você diz? Ninguém fala. Está todo mundo mudo. É o que está escrito, é o que vale? Isso não é jogo do bicho? O que é isso, irmão? Fala sério. A gente tem que falar sério. Não é o que está escrito que vale. O que vale é o que sai da boca do homem. Isso é o que tem valor. Isso é o que mata e isso é o que vivifica também. Tá certo? Então eu vou só até aí. Não é uma repreensão de modo algum, é só um alerta para os irmãos. Os irmãos têm que estar atentos para o que acontece no mundo espiritual e no que existe ao seu redor. Porque o homem é um ser espiritual, encarnado. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com o teu espírito. Amém.